Bem-vindos a mais um episódio do Ita Tudo Certo. Já vou pedindo para vocês se inscreverem no canal, acionarem o sininho para ajudar a impulsionar esse conteúdo. E hoje comigo é uma pessoa muito especial, um coach da área da Fraternidade Branca, que vai contar para a gente o que é a Fraternidade Branca, as associações, é o Luciano Yuri. Bem-vindo, Luciano, obrigada por ter aceitado o convite. Olá, obrigado. É uma alegria estar aqui, né? Eu saúdo a Divina Presença no seu coração, saúdo a Divina Presença no coração de todos que estão presentes aqui. É uma alegria poder estar aqui hoje. Ai, que bom. Para mim também é uma alegria, um assunto que eu gosto muito, que eu já estudei, mas pouco perto da amplitude do que você abrange. Então, pelo que a gente estava conversando, o Luciano ele tem uma profissão que não tem a ver com a área de terapia, mas ele tem um processo de coach energético ou de conexão com a Fraternidade Branca. Explica para a gente, por favor, qual a atuação frente ao público e à Fraternidade Branca. Ok, vamos lá. Bom, funciona assim, né? Se a gente partir do princípio de que tudo é energia, né? De que todas as coisas estão vivas e, de certa forma, conectadas, se a gente olhar para o mundo, né, vai parecer que o que está acontecendo? É tudo um caos? Como é que as coisas se organizam? Né? E, na verdade, as coisas elas estão muito mais próximas da organização de uma empresa, por exemplo. Se você pensar, a empresa tem um diretor, tem gerentes, tem departamentos, tem áreas. E a Fraternidade Branca, que é uma grande reunião de seres iluminados, seres que estiveram presentes durante a história do nosso planeta desde sempre, eles fazem parte dessa organização, né, desses departamentos. Então, cada um é responsável por um determinado tipo de energia, por promover os pilares do desenvolvimento humano. Por exemplo, a arte, a ciência, né, o desenvolvimento, a política, são pilares do desenvolvimento humano, mas que são amparados por uma espiritualidade. Então, em todas as áreas, nós temos representantes de uma hierarquia espiritual. E quando você pensa assim, fala, poxa, mas então, quando eu aqui tenho uma ideia, quando eu sinto vontade de fazer alguma coisa, não é uma coisa simplesmente aqui da matéria, né? Eu tive uma ideia. Isso está vindo de algo muito mais profundo, está vindo da sua alma, está vindo de uma conexão que você tem com esses seres. Talvez você pense assim, mas eu nunca ouvi falar sobre a Fraternidade Branca, eu nunca ouvi falar sobre esses seres. Mas porque existe um véu, né, para todo mundo que está aqui, a gente não tem clareza de tudo o que a gente é e do que a gente faz. Mas quando a gente dorme, por exemplo, a gente vai para os planos sutis e nesses planos você vai encontrar ali esses seres, essa hierarquia. Tá? Então, se a sua frequência está elevada, se você faz coisas boas, se você pensa no próximo, em crescer, se desenvolver, estudar, aprender, você certamente está recebendo influência dessas energias e está ali fazendo o seu papel, mesmo que você não tenha consciência disso ali mais plena. Né? Então, a Fraternidade Branca, ela tem figuras como, por exemplo, Buda, Jesus e seres que estiveram na história do nosso planeta. Né? Então, por exemplo, tem a figura do Mago Merlin. Né? O Mago Merlin foi um ser que existiu. Né? Foi uma das vidas que o Mestre Saint-Germain, que é o grande rei dessa era, ele viveu e experimentou, assim como outras. Né? José, o pai de Jesus, também foi outra vida de Jesus. O Mestre Kutumi já esteve aqui também, como São Francisco de Assis, e muitos outros seres que passaram e deixaram um caminho, deixaram rastros de luz para que a gente pudesse também perceber que a gente pode ir muito mais além do que a gente acredita. Né? Às vezes, quando a gente olha para as nossas vidas, é tudo muito difícil. Né? É a nossa rotina e a gente está preso naquilo. Eu preciso comprar pasta de dente, eu preciso ir no mercado, eu preciso fazer... É o tempo inteiro isso, né? Eu preciso fazer o almoço ali no domingo para o Otávio, que ele vai trazer os amigos, eu preciso fazer... E assim, você vai puxando um monte de coisas e isso acaba tomando uma coisa que é o seu maior poder.
a sua atenção. Então, quando você está totalmente entregue para as distrações, né, e tem muitas distrações no mundo, a chance de você voltar para dentro de si, ela diminui muito. Né? Então é como se você tivesse preso sem saber que está preso. Essa que é a grande coisa. Então, a gente estava conversando sobre conexão, né? Sobre manter a vibração. Uhum. Qual que é a importância disso na vida? É só para a gente se sentir bem ou vai além disso? Não, vai muito além disso. Tem uma frase que as pessoas dizem por aí que não tomar partido de uma coisa é tomar partido de alguma coisa. Se você não decide por alguma coisa, alguém está decidindo por você. Isso é muito verdade, porque se você não tem aquele momento de reflexão e de tomar um cuidado com a sua própria energia, por exemplo, os lugares que você vai, né? Então, a influência das pessoas à sua volta, né? Isso é provado hoje pela neurociência, por exemplo, né? Antes as pessoas acreditavam, né? A minha genética ela é determinante, né? E se a minha família tem doença, eu também vou ter. Se tiver um câncer, eu também vou ter. E hoje é provado que o ambiente ele está muito mais definindo o que você vai ser e o que vai acontecer do que a sua genética. Então, se você acredita que você pode viver uma vida saudável, se você pode criar hábitos saudáveis e ter uma mente saudável, você transforma e modifica até a frequência que podia estar ali em um gene que podia virar uma doença em um estado de saúde plena. Tá? Então, isso é muito importante, tem a ver com a sua saúde e tem a ver com a sua própria qualidade de vida. Elevar a sua frequência, ela faz com que você escolha entre viver um caos, um verdadeiro inferno no dia a dia, para viver uma vida serena, de paz. Né? Tem alguma literatura da Fraternidade Branca que diz que você pode viver, sim, um paraíso na Terra. Porque existem dois mundos, existe uma realidade física que a gente está aqui interagindo, existe um outro mundo aqui dentro de nós, na nossa mente. E o que a gente cria aqui primeiro e o que a gente vive e sente é o que vai definir o que está em volta. Você pode estar no meio de uma guerra, de um conflito, de uma batalha, mas se você está em paz, se você está tranquilo, você vai lidar com aquilo com mais serenidade, você vai ter mais clareza mental. Tá? E o caminho para se fazer isso é através da meditação. Né? E hoje tem uma coisa, né, mais um outro mito que existe, né, que a meditação é uma coisa para monge, meditação é coisa para oriental, meditação não é coisa para ocidental, meditação é uma coisa esquisita, sendo que isso é a base, né, é ali que você vai voltar para assumir o seu poder pessoal, você vai focar a sua atenção, que é o seu grande poder, para dentro de si. Você vai fechar um pouco as portas do exterior e você vai voltar para encontrar respostas. Então, fazendo isso, você vai encontrar serenidade, você vai acalmar os seus pensamentos, você vai ter mais foco e você começa a colher os benefícios, né? Você começa a ser uma pessoa mais produtiva. Quando você está com a sua família, você vai ter mais atenção, você vai aproveitar mais aquele momento. Né? Você está com a sua família passeando com o filho, pensando no problema no trabalho. Não, você vai conseguir estar mais ali presente. Né? Então, é uma coisa que ela vai te trazer benefícios físicos, você vai dormir melhor, vai se sentir mais à vontade, mais tranquilo, vai trazer benefícios mentais. Né? Então, tudo isso que a gente falou de ter uma maior clareza, mais foco em todas as coisas que você faz e também benefícios espirituais, porque você está abrindo espaço para uma conexão maior, para uma conexão com seres que a princípio estão à nossa disposição. Tá? Mas a gente escolhe ficar no problema, ficar na discussão, ficar na fofoca, ficar em outras coisas. Quando a gente levanta a mão e fala, bom, peraí, tem alguma coisa errada e eu quero ver adiante, eu quero ver algo mais. Aí esses seres falam, bom, então a gente está aqui para te ajudar. Então agora eu vou. Exatamente, né? Porque tem aquela questão do livre-arbítrio. Né? A questão do livre-arbítrio é uma coisa muito séria.
Muito séria. Eu falo isso, por isso tem que pedir, né? A importância da gente pedir. Exatamente, né? E na linha da gente tomar a decisão, muitas vezes o nosso livre-arbítrio, ele existe, mas ele é desse tamanho aqui, muito pequeno. Ele é quase inexistente, porque nós somos controlados pela sociedade, nós somos controlados pelo governo, por uma série de coisas, pela família, pelos amigos e pelo mundo, né? Pela biologia mesmo, Pela biologia, né? Exatamente. A gente herda uma carga aqui. Nossos tataravós, bisavós, eles passaram por guerras, por uma série de privações e a gente está com toda essa carga. É a nossa responsabilidade perceber isso, honrar os nossos ancestrais e purificar tudo isso. Tá? E a gente só faz isso voltando para dentro de si. Tá? Então, é assim que a gente faz com que o nosso livre-arbítrio ele comece a ser de verdade. A ser de verdade um livre-arbítrio, que é tomando conta de nossas vidas. Né? Tem uma coisa que se chama poder pessoal, né? Que você tem isso, primeiro dizendo para tudo, né? Que você nega e que você não dá mais poder para ninguém. Nem para as pessoas, nem para lugares, nem para condições, nem para o presente, nem passado, nem futuro. Você vai cortando isso e você assume o seu poder pessoal. Falar, a partir de agora eu assumo o comando da minha vida. E quem tem poder na minha vida é Deus, a minha presença divina eu sou. Eles podem interceder através de mim. Eu permito, você pode até permitir que um determinado mestre da hierarquia divina possa te ajudar em alguma coisa, mas a princípio, Deus e a minha divina presença podem atuar através de mim. Pode me proteger, pode me instruir. Sabe aquela coisa no pé do ouvido que fala, não vai por aqui, faz isso, né? Se sei. Que então, quando a gente não ouve, você se dana? Exatamente. Se sei. Então, isso é muito sério. Esse é um outro aspecto que a gente precisa trabalhar. Né? Hoje, a nossa sociedade, ela superestimula o intelecto. E tudo bem, né? A gente precisa desenvolver o raciocínio lógico. Hoje a nossa ciência é baseada nisso, a gente precisa disso para tomar decisões, mas a gente deixa de lado a nossa intuição, que é outra faculdade que, nesse momento, ela é mais do que importante. Eu sinto isso também, Luciano. Eu acho que a grande saída para quando... Pelo andar da carruagem, você da área, vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir diferenciar o que é verdade e o que é projetado. Uhum. Assim como em outro nível a gente já não conhece, como você falou dos véus. Exato. E os véus vão subir. Se não tiver intuição, você vai ficar à mercê de qualquer coisa. Exatamente. A intuição ela é muito importante. E assim, ela começa a aparecer, né? E a gente não dá muita atenção, né? Vem aquela vozinha, fala, depois vem de novo. Né? E de repente, quando você presta atenção, aí você começa a ver coisas, sentir coisas, né? Porque ela está aí e ela está se desenvolvendo. Né? E a pessoa espiritualizada, ela vai chegar num nível em que a intuição vai se desenvolver tanto e ela se funde com o intelecto. Eles trabalham juntos em equilíbrio. Né? E esse é o grande ponto. Né? Quando houver esse equilíbrio, tudo fica mais fácil. A alma, que está lá em cima, ela desce e começa o processo de fusão. Né? Então, as pessoas acham que a alma está aqui no corpo. Né? Ela não está. Né? Ela fica muito tempo fora enquanto a gente está olhando para baixo. A gente está olhando para a matéria e faz parte da nossa jornada. Crescer, se desenvolver, estudar, conhecer o mundo, começar a despertar. E quando a gente olha para cima, né, que é aquele símbolo da estrela de 5 pontas, né, que o pessoal acha que tem a ver com o paganismo, magia, né? Aquilo é pura magia. Aquele é o homem de braços abertos, assim, com os pés firmes no chão, olhando para cima, olhando para Deus. Então, aquele é o verdadeiro despertar. E é isso que a gente tem que buscar na nossa jornada. Né? Você falou que a alma fica e vai. É dúvida minha mesmo. Então, o que anima o corpo? Porque tem uma coisa que anima o corpo. Quem já observou a passagem de um bichinho, de uma pessoa para outro plano, a morte, é muito claro que aquilo é um invólucro vazio. É nítido, né? Então, o que anima esse corpo? Como é que chama esse corpo etérico que anima esse corpo? Legal, essa é uma pergunta bem interessante. Tá? Eu vou começar então
lá de cima, né? Imagina, eu gosto muito de fazer isso, mas imagina Deus como um grande sol, né? Tá. Deus não é um velhinho barbudo, né? Mas vamos imaginar Deus como um grande sol, e esse sol ele emana os raios dele. Esses raios que saem perto desse sol, eles recebem o nome de supermônadas, né? São expressões de Deus. E à medida que vai se afastando, eles vão ficando menores, né? Mas ainda são grandes expressões, recebem o nome de mônada. A mônada ela vai se dividindo, no momento ela se divide em 144 extensões de alma, né? São ali essas extensões de alma que representam cada uma das emanações de vida que estão aqui encarnadas. Uma persona, então são 144 personas. 144 personas. E o curioso é o seguinte, você tem uma mônada, né, que é ali a sua presença divina, eu sou, e tem 140, tem você e mais 143. Desses 143, alguns podem estar encarnados aqui em corpos físicos e você pode até encontrar, e esses são encontros muito amorosos, assim, muito fraternos, né? Não encontro de família, né? É chapa. Exato, né? Se encontra e você percebe isso. Alguns podem estar em outros planetas, em outras dimensões, e alguns até em corpos de animais, como um cavalo, um golfinho. Verdade, não sabia disso. Sim, esse negócio de evolução, né? Primeiro você é uma pedra, depois você é uma planta, depois você é um animal. Não é mais ou menos, não é bem assim que funciona. Você pode estar num corpo físico e também humano e também num corpo de animal, vivendo experiências ali sem problemas, né? Nenhum mais evoluído que o outro. Tanto que são parentes, né? No momento, né, de uma evacuação planetária, quem é resgatado primeiro são os animais. Todos já dizia os animais, a Arca de Noé, né? Exato. Os animais são resgatados primeiro e depois os humanos. Mas eles não têm problema, porque não tem esse problema de tempo e espaço, né? Ele acaba resgatando todo mundo. Mas voltando aqui, a alma, ela, para poder se encarnar, ela cria uma coisa que é a personalidade. A personalidade é um conjunto de corpos. O corpo físico, o etérico, o mental e o emocional. Esses corpos é que ficam aqui, né? Um corpo etérico que vem da sua alma, um fiozinho que vai conectar esses corpos. Tá. É isso que vai animar os corpos, né? E não só o corpo. O trabalho da personalidade é se reconectar à alma, é ativar essa conexão através de um canal que é chamado de Antakarana. É um fiozinho, né, que a gente vai estendendo à medida que a gente vai orando, decretando, meditando, a gente vai expandindo esse canal e aí tem uma fusão da alma. E é curioso que se você representar isso, né, em um desenho, você tem a alma formada como um triângulo para cima e a personalidade, que são os corpos, como um triângulo para baixo. Quando eles se juntam, forma a estrela de Davi. De 6 pontas. De 6 pontas. O Antakarana é a mesma coisa que o cordão de prata? É a mesma estrutura do cordão de prata? É a mesma estrutura, né? O objetivo dele é que assim, tem esses cordões, né? E o objetivo do Antakarana é uma projeção de baixo para cima, da personalidade para a alma. Tá. Né? Então ele vai se estendendo e vai fazendo essa conexão, né? Cada vez maior. Muito interessante. É bem bacana. E aí o Luciano tem um canal de mentoria dessas conexões com os raios. O raio, como que a gente escolhe? Eu escolho por afinidade, eu escolho pela qualidade para começar, né? Porque o ideal é a gente ir passando por todos os raios. Mas num primeiro momento, como que eu posso selecionar? Tá, essa é uma ótima pergunta, né? Acaba acontecendo assim, existem... A história dos raios é que assim, todos descendem de uma luz branca brilhante, né? Dessa luz branca brilhante foram criados os 3 primeiros raios. São o poder, a sabedoria e o amor divino. O raio azul, o raio dourado e o raio rosa. E esses são 3 raios maiores de que a gente precisa desenvolver esses 3 raios sempre. E eles estão presentes aqui no nosso coração. Tem uma chispa divina que é chamada de chamatrina. E aqui você encontra esses 3 raios. Aí do terceiro raio, que é o raio rosa,
surgiram mais 4 raios. E cada raio representa qualidades divinas, e cada raio contém todos os raios também. Então saiu o 4º raio, que é o raio branco, é o raio do eu sou a ressurreição e a vida, é o raio da pureza, da perfeição. Saiu o 5º raio verde, o verde é o raio da ciência, mas também é o raio da cura, é o raio da concentração. A gente não consegue fazer nada se a gente não tiver concentração, então a gente precisa dessa energia. O 6º raio, que é o raio rubi dourado, o raio rubi dourado é o raio do amor, mas no sentido de devoção, de entrega. A gente precisa descobrir, né, quando a gente está aqui, a gente precisa perceber que nós estamos aqui para servir. A grande qualidade, o que a gente tem que fazer é servir ao próximo. Então a gente serve ao próximo como se estivesse servindo ao próprio Deus. Tá. E o 7º raio, que é a chama violeta. A chama violeta da transmutação, é a chama do perdão, da misericórdia. E como é que eu faço para escolher qual é o raio, né? Como é que funciona isso? Primeiro que você pode naturalmente sentir uma sintonia com um desses raios. E tudo bem, nossa, eu gostei do raio azul, eu sou um líder, eu tenho esses aspectos, eu quero desenvolver isso. Né? Então você pode trabalhar e pedir, né? É o raio da proteção do Arcanjo Miguel também, né? Tem muitas pessoas que são devotas, né, do Arcanjo Miguel, então acabam trabalhando com esse raio. Mas existem alguns estudos sobre isso, né? Então, por exemplo, toda alma foi criada a partir de um desses 7 raios. Tá? E aí, lá da mônada. Cada partezinha da mônada pertence a um raio. Isso. Cada alma foi criada a partir de um desses raios. E aí, você tem como descobrir isso a partir, né, do seu signo, a partir do dia do seu nascimento, e você descobre algumas coisas. Você descobre o raio da sua alma. Esse raio, ele é permanente, né? Então, por exemplo, eu sou do 4º raio branco. Tá? Então, todas as encarnações, todas as efusões que eu tive de vida sempre foram a partir do 4º raio. Agora, para cada vida que você tem, existem outros raios que te influenciam, que estão direto com a missão, com o propósito que você tem. Então, por exemplo, você tem um raio de manifestação, como você se manifesta no mundo. Né? Então vem um raio com determinadas características para você trabalhar. Você tem um raio da personalidade, como é que você é por dentro, como é que você funciona. Né? Então, esses raios te ajudam na sua jornada. Conhecer sobre isso te traz luz. Né? É a mesma coisa que você... Poxa, eu descobri que eu sou do signo de peixes. Sim. E você pega lá e você vai ler sobre o signo. Nossa, isso bate comigo, isso funciona, tal. Da mesma forma, você tem um estudo sobre a ciência dos raios, né? dos 7 raios e depois dos 12 raios. E essa ciência, ela traz muita informação. Você vai conhecer os mestres, você vai conhecer os arcanjos e os anjos que estão nessas hierarquias, e também os Elohims, que são os espíritos da natureza, né? As pessoas conhecem menos sobre os Elohims. Um pouquinho, é verdade, é bem confuso, assim, a literatura, o que a gente acha de teoria, às vezes uma coisa não bate com a outra. Na tua visão de Elohims? Tá, sim. Eles são os grandes construtores de universos, de formas, né? Então eles criam desde uma florzinha, uma grama, árvores, uma floresta, até um planeta e uma galáxia. São seres gigantes, são os verdadeiros deuses construtores. E assim, até o nosso próprio corpo tem um ser elemental que é responsável. Então ele é do reino elemental. Ele é do reino elemental. Então, se a gente pensar nisso aqui no nosso planeta, a gente tem seres do reino humano, do reino angélico, que são os anjos, os arcanjos, né? E os Elohims, que eles estão como se fossem os grandes diretores do reino elemental. São seres, são gigantescos, que sustentam, que criam universos, né? Então são verdadeiros gigantes de luz. E eles têm características assim, um pouco diferentes, embora todos sejam filhos de Deus, né? Os anjos, eles têm essa função de manifestar as características divinas, né? Então eu vou expressar a pureza divina. Os elementais, eles vão
captar essa energia para plasmar alguma coisa, para construir alguma coisa. Então, uma das habilidades que eles desenvolvem é a capacidade de concentração. Tá? Imagina que eu preciso fazer uma flor amarela com umas manchinhas ali vermelhas, assim. Então ele fica concentrando para poder criar aquilo, né? Aí ele, nossa, agora eu crio uma flor, né? Agora eu crio uma árvore, agora eu consigo sustentar uma floresta, tá? Da mesma forma, a evolução humana, ela segue muito parecida, né? É que a gente está preocupado com os problemas do agora, com as contas e Isso tudo puxa mais. muito a gente, né? Puxa. Boleto é uma coisa que puxa muito a cabeça Exato. da gente, A né? gente muda de casa, os boletos acham a gente as coisas estão aí. Eu quero ser persistente com o boleto, né? Exato, né? Mas a nossa evolução, ela vai muito longe, tá? Tem muita coisa para a gente seguir. Por exemplo, Buda, né, o Siddhartha Gautama que a gente conhece, ele assume um papel de senhor do mundo. Ele é uma alma que tem uma qualificação energética, uma elevação tal para sustentar um planeta. Tá? Que gigante, né? Que Gigante. gigantesca essa energia, né? Aí tem, por exemplo, o Mestre Lanto, o Mestre Jesus, eles são instrutores do mundo. Olha que papel bonito, porque eles são responsáveis por trazer conhecimento e levar isso, independente da sua religião, independente se você segue uma escola de mistério, se você o caminho que você segue, mas eles vão trazer esse conhecimento e vão levar de forma que chegue até você, seja por um livro, né? Já aconteceu de você esbarrar em um livro e falar, nossa, o que é isso? Fala, nossa, Sim. que coisa incrível! Né? E ler de novo, que parece que você não leu o livro Exato. antes. É uma outra pessoa. É uma lendo. outra pessoa, Você está num outro momento energético ali, né? Então, é isso. Então, só voltando ali para os Elohims, né? Só fazendo esse paralelo, eles têm uma evolução muito grande. E assim, eles estão presentes nos elementos, né? Nos 4 elementos. Então, tem seres diferentes que vão evoluindo ali. E aqui na Terra a gente tem 4 elementos, né? Mas depois, quando a gente começa a ver mais para frente, tem 12 elementos. Os outros 12, eles vêm a partir do fogo. Né? E aí esse é um outro papo, né? Mas isso vai muito longe. Então esses seres eles vão crescendo e se desenvolvendo a partir disso. Né? Então é muito interessante. E aí, então, pelo que você está falando, dependendo do que você quer alcançar, aí você se conecta ou com o anjo, ou com o mestre, ou com o Elohim, porque mesmo dentro do mesmo raio, eles têm funções diferentes. Eles têm funções diferentes. Sim, você pode fazer orações, decretos. Decretos são afirmações de poder, né, para esses seres, e assim, para diversos fins. Né? Então, por exemplo, você pode apelar para a chama violeta, a chama da misericórdia, do perdão, mas você pode apelar, por exemplo, para a chama verde, para a cura. Tá? Mas os apelos, eles devem ser sempre feitos, né? Não é aquelas, ai meu Deus do céu, me ajuda, por favor, né? Não, calma, respira, assume o poder, Deus está dentro de você. Por favor, hierarquia, vem cá, me ajuda com isso, me mostra o caminho, né? Usa as suas palavras, o seu jeito e tal, mas com tranquilidade, deu tudo errado, mas como que faz para arrumar? Me ajuda. O que eu faço agora? E pede ajuda, porque as pessoas não sabem, mas, por exemplo, o Arcanjo Miguel e outros seres da hierarquia, já em diversas literaturas, em canalizações, eles já deixaram muito claro, a partir do momento que você faz um pedido de socorro para a hierarquia, você é imediatamente atendido. Talvez você não perceba, não sinta ali, mas você está se sentindo em perigo, com medo, faz um pedido para o Arcanjo Miguel, e a hierarquia dele, os anjos deles, imediatamente vêm e te protegem. Tá? Uma outra coisa que você pode fazer é pedir a proteção de um manto de luz, um manto de proteção. Me protege, né? Me mantém invisível contra as energias do mal, me mantém equilibrado para poder fazer o meu trabalho, para poder seguir em frente, para fazer uma viagem ou o que for. Então, você pode pedir para esses seres. Mas eu não conheço esses seres, eu não sei o nome deles. Não tem problema, você pode pedir. Eu peço para a hierarquia espiritual que me ampare, que me assista. Meu anjo da guarda. O anjo da guarda, minha divina presença, eu sou.
Uma coisa que o mestre Saint-Germain ele diz sempre, né? Não existe poder maior que a sua divina presença, eu sou, que pedir para Deus que está dentro de você. Você pode pedir para os mestres, você pode pedir direto para Deus, você pode pedir ajuda para o seu anjo da guarda, tudo bem, mas não tem poder maior do que o poder que você guarda dentro de si mesmo. E a questão do pedir, né? Eu acho que a palavra pedir, solicitar, é muito importante. Sim, sim. A gente tem o anjo da guarda, mas ele não vai ficar atrás de você o tempo inteiro assim. Exato. Se você não abre esse canal através do pedido, da solicitação, ele também não sabe o que é para fazer. Exato, né? E às vezes a gente acha que a gente tem que pedir só coisas espirituais, que a gente tem que pedir só determinadas coisas, a gente não pode pedir qualquer coisa, né? E na verdade, você tem que pedir aquilo que é necessário para que você viva bem, que não, lógico, que não vai prejudicar ninguém, que não vai fazer nenhum tipo de mal para as pessoas, mas se não infringe nenhuma dessas questões, se está dentro de um princípio de amor, você pode pedir qualquer coisa. Com certeza. Né? Eu faço alguns processos de Axis, eu não sei se você conhece, barras. Sim. E eu acho que o mais interessante desses processos é abrir os canais de receber. Tem uma hora, né, no processo que eu falo para a pessoa, mentaliza tudo aquilo que você quer. Grande e bastante. Porque as pessoas elas tendem a falar assim, eu quero muito aquilo, então não vou pedir mais nada, que é para concentrar o meu pedido naquele ponto. E eu percebo que é o contrário, que à medida que você vai pedindo, você vai abrindo como se fosse um relacionamento de receber. Você vai abrindo seus canais de recebimento. E aí vem de encontro com isso que você está falando. Muita gente não se sente merecedora, digna de receber. Ela acha que é muito, que está muito além, né? Poxa, Deus está lá longe, os mestres estão num estado. Eu sou uma pessoa que peca, que erra tanto, que faz tudo errado. Só que não é bem assim que as coisas funcionam, né? A gente tem uma perspectiva muito pequena da realidade, né? E às vezes o que a gente está pedindo é uma coisa mínima, né? Se a gente olhar em perspectiva, né? O nosso Sol cabe 140 terras dentro dele, né? E o nosso Sol é uma estrela pequenininha. Sim, comparada com outros planetas, né? E você vai vendo que tem galáxias e galáxias ali. E essa fonte divina, né? Tem essa expressão, né, que o Espírito Santo é um oceano infinito, é uma fonte que jorra a vida e de forma inesgotável, e é muito disso, né? Se a gente perceber que essa energia está à nossa disposição e é o fluxo natural da vida, né? Olha para a natureza, é abundância, é vida fluindo. Tem um estudo falando, se você pegar uma grande metrópole, pega São Paulo aqui, tira todas as pessoas aqui, vai todo mundo morar no interior aqui, e deixar em 100 anos isso vira uma floresta. Assim, vem, quebra assim, o concreto e vai abrindo fresta. Assim, às vezes você vê no meio da rua, assim, tem uma árvore nascendo no meio do... Já tirei foto de flor nascendo no meio do piso. Eu falei, gente, isso é a natureza. Exato, forte. É muito forte. Então, assim, é natural, né? Então, quando a gente se conecta com isso, né, é natural ser próspero, ser feliz, trazer assim, acabar com esse vazio e trazer essa energia que está à nossa disposição. Eu já ouvi assim, não peça dinheiro para Deus, peça trabalho para você conseguir dinheiro. Assim, aí você está cerceando o universo de como ele tem que te trazer, pede que venha pelo trabalho, dado, achado, ganhado, o que seja. Abre a tua prosperidade, pede a tua prosperidade. Exatamente, né? Esse é um outro ponto, né? Ainda nessa mesma linha, às vezes a gente pede só isso, né? Então, universo, eu estou aberto para receber, então me surpreenda, né? Então, eu sou um imã que atrai as bênçãos de Deus, que atrai as coisas boas, elas vêm na minha direção, naturalmente. Então, me surpreenda, né? Que pode ser muito mais, né? Muito mais. Aliás, né, tem uma coisa,
A nossa personalidade que está aqui, ela acha que ela sabe de tudo, né? Não é mesmo? E não é. E aí a nossa alma fala, ah, isso aí não, né? E aí a gente vai por esse caminho e dá tudo errado, né? E Sim. fala, "Ah, olha só, olha Deus, olha o que você fez comigo, né? E aí a sua alma fala, não, é pra cá, né? E aí você vem pra cá e fala, nossa, eu nem sabia que isso É, existia, olha que coisa incrível, né? Então tem muito isso, nós somos guiados, né? Às vezes a gente vai por um caminho que não é o caminho que a nossa alma quer. Mas às vezes você tem que ir lá, quebrar a cara e depois descobrir que fala, poxa, né, era para cá que eu tinha que ir. Aí as coisas se abrem, as coisas fluem e tal. Mas acho que a gente tem que levar as coisas de uma forma mais leve, na esportiva, né? Tudo bem, né? Tem uma coisa que a gente precisa entender. A nossa alma, né, o nosso espírito, ele é perfeito. E aí, pensa só, né? A nossa personalidade aqui, pensa num copo que nem esse daqui, ó. Num copo que nem isso daqui. Imagina que um prédio de 100 andares é a nossa alma. Aí a gente tem que pegar essa alma e colocar aqui dentro. nossa, Cabe tudo? Não cabe. Cabe uma pequena porção. E ela bem tem que pequena, se né? ajustar no recipiente que está aqui, que é o nosso corpo. Então, é por isso que a gente falha, a gente erra, a gente não tem perspectiva e muitas vezes a gente não enxerga um palmo na nossa frente. Não. É bem restrito mesmo. Eu É acho que bem. a biologia. E não é só biologia. É o que você está falando, Luciano. É a nossa mente, os nossos paradigmas mentais também seguram a gente no lugar que está, né? Exato. A gente se vê como copo, né? E a É, gente só está usando esse recipiente. A gente tem que perceber que é parte do todo. Então, tudo bem, eu não sei qual é o método, ou qual o caminho, ou como Deus vai fazer isso realizar, mas eu sei que Ele pode. Eu sei que existe uma hierarquia, que existe uma força que está presente em tudo. E ela consegue prover, consegue curar, consegue abençoar qualquer coisa. Então, a gente fica racionalmente tentando ver, né? Não, porque vai acontecer isso. Então, deixa isso de lado, né? Acalma um pouco, respira, né? Faz meditação ali e deixa fluir. Um caminho, essa água vai encontrar para percorrer lá, né? A água encontra o seu próprio caminho e vai fazer com que a coisa aconteça. e para quem nunca meditou, porque voltando no assunto da meditação que você falou, tem muita gente que não medita porque fala, eu não consigo parar de pensar. Mas ninguém Uhum. consegue parar de pensar, Não, não né? consegue. E aí, para quem. Vamos pensar numa meditação para uma pessoa muito agitada. Aquela que não consegue parar na cadeira, Uhum. quanto mais no pensamento. Por onde a pessoa pode começar? Dá uma dica de por onde a pessoa Ah, pode começar. é bacana, né? Porque algumas pessoas só de sentar elas já começam a se mexer assim, né? E começa a olhar, né? E de ficar parado no lugar já incomoda, né? É. Assim, isso tudo é treino, na verdade, né? Lógico, algumas pessoas têm muito mais dificuldade, tem algumas questões, mas de uma forma geral, todas as pessoas elas conseguem meditar. Existe caminho para isso, né? Para a gente começar é começar observando a respiração, né? Ah, eu já sei respirar, né? Todo mundo fala isso, né? E depois você descobre que o que menos você sabe é respirar, né? Porque a gente está numa vida muito agitada, respirando, 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 né? E você descobre que assim não vai dar certo. Essa respiração curta, ali ofegante, ela vai deixar você mais ansioso, mais preocupado. Então, o ponto é focar na respiração, né? Ah, mas eu vou ficar quanto tempo? 1 minuto. Faz um esforço aí, tá? E aí você vai fazer respirações lentas, longas e profundas. Então, calma, fala para sua mente, é só 1 minuto. E aí você começa. Respira, segura um pouquinho e solta. Só 1 minuto, mais um pouco e vai. E vai fazendo por 1 minuto. Pronto, passou, né? Pode voltar para a agitação. Depois você vai no dia seguinte, mais 1 minuto. E aí você vai gradativamente aumentando. Mas a grande coisa é que o meditar pelo meditar vai fazer com que você na terceira ou quarta vez você desista. Você já está pressionando. Exato. E aí a grande coisa, né, que é,
os budistas falam, né? Você precisa de uma bodhicitta, você precisa de um motivo. Como é que chama? Bodhicitta. Tá, essa Ou bodhicitta, é no budismo tibetano, né? Eles falam desse termo. Você precisa de um propósito, tá? Então, eu estou meditando por quê, né? Então, lá eles citam, você pode meditar para se tornar uma pessoa melhor, para poder ajudar as pessoas, ou, de repente, eu preciso meditar porque eu não estou indo bem no trabalho, eu preciso ter mais foco, preciso conseguir me concentrar melhor. Então, esse vai ser o seu propósito. Então, vou parar aqui o meu minuto, porque eu preciso ser uma pessoa mais focada, eu preciso ser mais produtivo. Então, você vai lá e faz o seu 1 minuto, tá? Que daqui a pouco pode ser 2 minutos, 5 minutos, mas eu vou ter que fazer isso para sempre, né? Calma, defina assim metas pequenas e alcançáveis. Você vai fazer isso por uma semana, né? E vai lá. Fiz uma semana. Poxa, como é que você se sente? Nossa, realmente, né? Eu estou um pouco mais calmo, né? Eu dormi melhor, né? Eu consegui terminar aquele relatório, eu consegui fazer tal coisa, tá? Tava numa reunião, eu consegui prestar atenção em tudo sem me distrair. Você começa a perceber algumas coisas. Aí você vai, bom, vou fazer mais uma semana, né? Então, para poder ter mais foco, né? Então vou lá e falo, poxa, até que tá legal, né? Aí eu paro, aí fico uma semana sem fazer. Aí você vê que você começa a ficar desfocado de novo, começa a vir um monte de pensamento, né? Aí você volta a fazer, né? Então você vai percebendo e se testando, e você percebe que com pouco tempo, né? Com uma semana, 2, 3, você já tem resultados ali palpáveis, você consegue perceber esses resultados, né? E aí você vai falar, poxa, então agora eu quero meditar para me tornar uma pessoa melhor, né? Porque eu vi que isso funcionou. E você vai reformulando esse propósito. E aí, o dia que você está com preguiça, o dia que você está com sono, o dia que você está com frio, o dia que você não está com paciência, você vai fazer por conta desse propósito. Para manter o teu ritmo, Para né? manter o ritmo. É O importante. corpo começa a pedir, né? Como assim, você começa a beber mais água, daqui a pouco você tem mais sede. Exato, exato. Né? O corpo começa a pedir e você sente falta se por acaso você não faz um dia, né? E aí tem um outro ponto, né? Que a pessoa ela faz lá um mês, aí ela esquece ou ela não consegue fazer um dia, fala, não vou fazer mais, né? Eu perdi o ritmo. Né? E não é sobre isso, não é sobre quando você deixa de fazer, é sobre ser constante. Não deu para fazer hoje, faz amanhã, é igual ir na academia, né? É que nem dieta. Você enfiou o pé na jaca hoje, amanhã você volta para dieta. Volta para dieta, exatamente. Né? É o mesmo princípio. Então, isso vai fazer com que você traga mais segurança, mais conforto dentro de si mesmo. Né? Então, pô, tá tudo bem aqui, né? Não importa onde você está, não importa qual a situação, estou super bem. Então, tá tudo bem. Você lida melhor com o mundo e com as pessoas. E a gente consegue fazer associação da meditação com visualização, por exemplo, das chamas? Sim, sim. Não é das chamas, Dos raios, né? dos raios. Isso. Mas você pode usar ou raio ou chama também, é a mesma coisa. Fala um pouquinho da qualidade de cada um, para quem quer um propósito específico poder se conectar, por favor. Então tá bom, vamos lá. A visualização ela é um outro princípio da meditação, né? A gente falou primeiro da respiração, então essa é a primeira base que você vai ter o contato. Eu vou falar rapidinho, né? O segundo é o relaxamento. Com a respiração, você começa a relaxar o seu corpo e você começa a estimular a sua criatividade. O terceiro princípio já é a visualização, né? Então, a imaginação criativa. Tem uma coisa importante aqui. Imaginação não é coisa para criança, não é coisa para marqueteiro, assim. Imaginação é o grande poder criador. Nosso cérebro ele não sabe distinguir uma coisa real que está acontecendo, que você pode tocar numa pessoa, de uma coisa que você está imaginando. Uma lembrança que aconteceu há 20 anos, se você for lá e relembrar, você ativa as mesmas áreas do cérebro e você traz isso para cá como se estivesse vivendo de fato, né? Isso fisicamente. Já a física quântica diz que energeticamente acontece a mesma coisa. Se você volta a 20 anos ou você imagina uma coisa que não está acontecendo aqui, é como se aquilo fosse real. Você está vibrando e fazendo com que aquela energia, com que aquele
aquele momento ele acontecesse. Então, é importante você ter isso em mente quando você fala em visualização. Agora, vamos falar dos raios. Quando você imagina que tem aqui uma chama violeta do sétimo raio, e você pega o rancor e você joga nessa fogueira, você está de fato fazendo isso. Então, quanto mais você aceita e acredita que você está imaginando, aqui você está pegando com as mãos e jogando mágoa, rancor, tristeza, ressentimento, essa energia está realmente fazendo isso. Primeiro porque a visualização, né, a imaginação criativa vai ativar essa energia. Você está abrindo as portas e se permitindo que essa energia possa atuar. Aí a chama violeta ela vem e ela começa a fazer o trabalho dela. Cada chama é inteligente, ela é uma expressão de Deus e ela sabe o que precisa trabalhar em você. Então, quando você vai com uma intenção, você potencializa aquilo. Poxa, eu estou com esse problema, eu estou triste, eu estou magoado, ressentido. Você entrega isso, essa chama vem e consome esse tipo de coisa, né? Então, vamos falar dos raios desde o primeiro, né? O primeiro raio é o raio do poder, da fé, da vontade, da proteção. Então, você precisa tomar uma decisão importante. Eu preciso ter força para executar algo, para fazer alguma coisa. Você vai pedir para esse raio. Eu preciso de proteção. Você vai pedir para esse raio. Então, você se imagina envolvido em uma fogueira, né, um tubo de luz azul, ou você pode pedir, por exemplo, a armadura do Arcanjo Miguel, né? Você fica blindado com aquela energia para você ir executar, né, sem sofrer nenhum tipo de influência negativa. É bem poderoso, né? É bem poderoso. Tá? O segundo raio, sabedoria divina, né? Então, tem traduções que dizem amor, sabedoria, né, entre o segundo e o terceiro raio, mas são derivações de uma mesma energia primordial. Então, a sabedoria divina, o discernimento, né? Preciso passar no vestibular, preciso fazer uma prova, tenho que me concentrar para fazer uma coisa muito importante. Você vai chamar a ação dessa energia, vai imaginar uma luz dourada preenchendo você, vai se imaginar naquela situação que você precisa, atingindo os objetivos, né? Eu passei na prova, eu consegui, ou eu preciso de ter um trabalho intelectual muito profundo aqui, eu preciso estudar isso por muito tempo. Essa energia vai te ajudar. Então você medita e imagina que você está envolvido nessa energia. A hierarquia divina já vem, vai te orientar, vai te dar todo o respaldo para você fazer isso. Terceiro raio, o raio do amor, né? Muitas vezes quando assim, a gente fala de amor, a gente tem uma ideia muito equivocada, né, de amor. Eu acho que para a maioria das pessoas, assim, a gente sabe isso aqui do que é o amor, do que é o amor divino, né, do que é uma entrega maior. E o amor, ele é uma inteligência que está presente em toda a criação. Tudo que existe, tudo as roupas que a gente veste, todas as coisas, esse prédio, tudo é criado a partir da energia do amor divino. Né? É uma energia tão poderosa que tem algumas práticas que falam assim, seu carro não está funcionando, alguma coisa está com defeito, irradia a chama rosa do amor que ele conserta, que repara, que funciona, né? De tão poderosa que é essa energia. Então, assim, não é só o amor de homem e mulher, Ou de mãe e filho, essas coisas, é uma coisa muito mais além. É um perceber que Deus está dentro de você e se amar profundamente e perceber que Deus está dentro de todas as coisas. Né? Então, por exemplo, nesse relógio aqui, Deus ele está aqui. Mas foi uma indústria que fez as chapas de metal aqui, sim. Mas a substância pela qual ele foi construído veio da energia divina. Então eu preciso honrar isso, eu preciso respeitar. Né? Então, na sua casa, tudo que tem ali, todos os objetos, você precisa tratar com carinho, manter a sua casa limpa, organizada, porque é energia divina. É Deus se doando para você. Então, olha quanto amor que existe só nesse gesto, né? Em todas as coisas que tem ali à sua volta. Tá? E lembrando que fora de casa também é sua casa. Sim, né? exato. Você está falando do carinho, o carinho de não jogar um lixo no chão é a mesma coisa que você jogar no meio da sua sala. Exatamente. Né? Tudo é da gente, nada é fora.
Exatamente, né? E tem uma outra coisa que a gente não percebe e não se dá conta, né? Olha, o quanto que muitas e muitas pessoas fizeram para que você chegasse até aqui, né? Pessoas te alimentaram, compraram roupa, te ensinaram. Quantas pessoas que se doaram nas suas jornadas, independente da experiência de cada um, Sim, para chegar até aqui, né? Então, tem muito amor por trás de tudo muito. isso, né? Então, você pode pedir para essa chama do amor estar sempre presente, né? O pessoal pede para apaga a sua carteira, imagina a chama rosa ali para atrair dinheiro, né? Para manifestar dinheiro, né? Então, dá para usar de muitas formas. Polêmico, né? É, Quando você fala de dinheiro e amor, tem um paradigma aí que bate, não, tudo é energia, tudo é força de ação, né? exato. Como é que você quer trazer dinheiro se você não amar o dinheiro, né? E não é o dinheiro, você ser controlado pelo dinheiro, é uma energia. Eu gosto de ganhar dinheiro. Qual o problema? Quebra essas crenças de que o dinheiro é sujo, de que quem tem dinheiro não é espiritualizado, essas coisas. Não, você ama o dinheiro, gosta do dinheiro, e esse dinheiro faz com que eu possa realizar coisas, ajudar pessoas e fazer muitas coisas em Muitas coisas. benefício da humanidade. Então, é como o que você pensa sobre Deus, sobre o dinheiro, tem muito a ver com como a realidade que você está vivendo. Isso é um pulo do gato aí, hein? Exatamente. Tem uma grande questão ali. Tá? Bom, aí a gente vai para o quarto raio, o raio branco da pureza, da perfeição, o raio da ascensão e da vida. Tem uma coisa curiosa nesse raio, né? Sabe o dia do juízo final, o dia que as pessoas Sim. são julgadas? Então, tem uma coisa muito distorcida sobre isso, né? Diante do altar do quarto raio, ele está no meio dessa jornada aí dos 7 Sim. raios, é onde você toma uma decisão de dar o passo em direção a Deus, de assumir a sua espiritualidade, de se assumir como um ser divino. E aí é ali que muitas pessoas desistem do caminho, porque elas se veem diante dos mestres desse raio e eles se veem, e aí eles veem os demônios, as coisas que elas mesmas criaram. É como se elas estivessem se julgando, mas não tem um julgamento nesse momento. Nem precisa, né? Não é? A gente é mais terrível que qualquer pessoa de fora, Exato, né? né? Não é um julgamento em si, mas você está diante de tudo que você gerou. E essa é uma oportunidade. Tem uma grande oportunidade ali. Tá? Eu canalizo o Arcanjo Ariel realiza um trabalho com o quarto raio branco cristal. Ele diz uma coisa que eu gosto sempre de contar. Ele pergunta assim: ó, qual é o pior de todas as prisões? A resposta é que é aquela prisão em que você está de bom grado, que você não percebe. E o quarto raio ele te mostra isso. O que é que está te prendendo? Quais são as correntes? Quais são os monstros que você criou e que você tem que enfrentar? E aí é que muita gente volta para trás e fala: não, não quero, deixa eu voltar onde eu estava ali, que estava melhor. Só que não, né? Quando você se dá conta, você tem a oportunidade de trabalhar isso, de se purificar e de fato De em se frente, elevar. né? Né? Então, o quarto raio ele é conhecido como o raio da harmonia através do conflito por conta disso. Você vai trabalhar com o quarto raio para se elevar espiritualmente, para se purificar, para fazer com que as coisas fluam na sua vida. A coisa não está dando certo, tal. Coloca essa poderosa energia de perfeição, é a perfeição divina, é a ordem divina se manifestando. Então, assim, não tem brincadeira, não tem meio termo, né? Não tem aquela coisa de jeitinho brasileiro, é a ordem estabelecida. Né? E aí o que tiver que sumir, some. E aí você fala, nossa, é isso que eu preciso fazer. Né? Bom, vamos para o quinto raio, né? Então você vai se imaginar no manto verde de cura, né? Cura, e a cura, ela não é a cura física apenas, né? É principalmente a cura mental, a cura ali que está no nosso inconsciente de coisas que estão há muito tempo, né? A cura espiritual também, a cura das crenças, aquela questão do karma, né? Eu preciso
trabalhar o karma, né? Só que tem muito holograma, tem muito ilusão, coisas ali para você acreditar que você tem que ficar preso, né? Então, conheceis a verdade e ela vos libertará. É a chama da verdade. Então, eu desejo ver a perfeição, sentir a perfeição, manifestar a perfeição através da verdade divina. Então, é nesse momento que você manifesta a verdade, é um raio do pensamento concreto ali, de trazer. Essa é a verdade divina. Você deixa de acreditar em meias verdades, em ilusões, em Uhum. crenças, para aceitar algo muito maior. Deixa eu lhe fazer uma pergunta pessoal. Uhum. Tem diferença no tipo de verde? Porque eu vejo muito verde limão, muito claro, só quase amarelo. Hum, Tem outra qualidade ou ele é no tem. mesmo raio? É do mesmo raio, mas tem um raio verde, né, que é essas qualidades que eu falei, mas tem o raio verde-limão. O raio verde-limão é a chama esclarecedora. Então você tem um problema, uma coisa está acontecendo e você não entende o que é, você pode pedir para. Você envolve a situação, a pessoa ali na chama verde-limão esclarecedora e fala: Poxa, eu quero entender o que está acontecendo. E aí a resposta vem. Né? Tá. Chega alguém e te liga, poxa, você viu tal coisa, está acontecendo tal problema, tal, e você fala, agora entendi. Né? Ou a própria pessoa vai vir te contar, eu estava aqui, eu não sabia como te falar, mas eu preciso te falar. E a pessoa chega e fala qual é o problema, o que está acontecendo, e você consegue resolver as coisas. Tá. Né? Então é uma chama esclarecedora. Tá? Bom, sexto raio, né? O sexto raio, o rubi dourado, é o raio da devoção, da entrega. É o raio que você vai perceber, reconhecer que existe uma força, um Deus criador, né? E você vai reverenciar esse Deus em você, né, no altar, no seu coração e também no próximo. Né? Então você descobre o servir. Né? A mestranada do sexto raio ela diz que o mantra do sexto raio é eu sirvo e eu cuido do meu irmão. Né? Então eu cuido de quem está próximo de mim. Eu vejo como é que está e se eu posso ali atuar e fazer alguma coisa para ajudar, eu vou fazer. Né? Então, é esse o raio. Então, você pode se envolver nessa energia para desenvolver. Fala, poxa, eu não sei o que eu. Assim, eu não estou em nenhuma religião, eu não sei que caminho que eu sigo, estou meio perdido. Pede para essa hierarquia, que ela vai te mostrar um caminho. Né? Pode ser que você vá para uma religião, pode ser que você encontre algum outro, um grupo de estudo, algum caminho ali que vai te direcionar, né? E você começa a descobrir, vou fazer um curso de reiki, você começa a trabalhar com energia, Uhum. isso te desperta para uma outra coisa, né? E assim por diante, tá? E por fim, a poderosa chama violeta, né? A chama dessa era, né? Da era de Aquário, que é a chama que a gente deve trabalhar todos os dias. É a chama da purificação, do perdão. Tá? Então, a gente está no final de um ciclo de 14 mil anos. Né? A cada 2.000 anos, um dos raios esteve em atuação. A gente está no final de ciclos. Então, tudo que a gente viveu, experienciou, os nossos ancestrais, tal, é o momento da gente encarar isso de frente e transmutar o que precisa ser transmutado para que venha a manifestação da nossa presença, eu sou, para que a gente possa retornar, é aquela frase da Bíblia, né? Retornar à casa do Pai. Né? Então, trabalhar a nossa ascensão espiritual e crescer. Né? É, a Bíblia fala do reino dos céus, eu acho que esse é o reino dos céus, Uhum. independente de você estar encarnado ou não. Sim, exatamente. Né? A gente pode viver aqui a chama violeta, né? Como eu disse, ela é inteligente. O mestre Saint Germain diz, né? Quanto mais usardes e amardes a chama violeta, mais ela vos amará. Então, só de você pensar, ela imediatamente se manifesta e ela vai lidar com qualquer questão. Até que, em um determinado momento, você se torna um próprio sol dessa energia. Tá? Imagina que em qualquer lugar que você chega, essa energia imediatamente equilibra, dissolve Uhum. qualquer sombra, qualquer negatividade que tem ali. Tá? Imagina você sendo uma fonte da chama verde, da cura. As pessoas chegam, poxa, eu estava com uma dor de cabeça, eu cheguei perto aqui, nossa, passou. Né?
você emana essa energia, né? É isso que os mestres são. Tá? Quando você chega dentro do campo de energia de um mestre ascensionado, você sente uma paz profunda, absurda, assim. A mestranada ela emana tanto amor que começa a escorrer lágrimas que você não consegue controlar. Tal A a emanação, né? Não tenho emanação. nem roupa de ir. Exatamente. Exato. É uma coisa fora de série. Tá? É um amor muito grande. E nós podemos alcançar esse tipo de coisa, alcançar um estado em que essa energia está sempre presente conosco. Né? É muito interessante isso. Né? Então a gente pode ir muito mais além. Né? E eu gosto de falar que é como se a gente desenvolvesse poderes mesmo. Tá? Mas o São... poder de você se autoacalmar, né? Uhum, Autoequilibrar, acalmar é outra coisa. Mas se auto-harmonizar já é um super poder. Imagina você no uhum. meio, sei lá, de uma confusão, coisa e tal, e você consegue se manter. Você está mais ligado em tudo, você resolve melhor, você sai melhor, você acha a saída melhor. Então, e só isso que não é tanto já é um grande poder. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É algo que, assim, você pode contar as pessoas que de fato conseguem. Se você não treina, se você não se desenvolve, né? Tem uma questão, assim, né, sobre isso, que o pessoal às vezes tem crises de ansiedade, né? Isso é terrível, é um estado muito difícil de lidar. É. Então, assim, fala, vai meditar tendo crise de ansiedade. Fala, não, você não vai Chega! meditar nesse momento. O que você vai fazer é se treinar para que você não tenha essas crises. Né? Uhum. Então, quando você está bem, você vai treinar um pouquinho por dia, tal, você vai se conhecer para que você não seja controlado por essas crises, né? Porque você acaba perdendo a consciência, você muda o seu humor, você passa a se tornar uma pessoa agressiva porque você não sabe o que está acontecendo. Você se torna refém, né? Exato, né? E assim, é muito difícil para quem vive isso, né? Nossa, Muito difícil. a pessoa começa a não ter vontade mais de sair de casa, porque e se der, e eu tô Exato. sozinho, e como que eu vou lidar? Eu estou dirigindo e se eu estiver no meio do trânsito, o que É, eu faço? é. Né? São coisas que, quando você desenvolve, né, essa capacidade, esses poderes, você vai ter serenidade. Ah, olha, está acontecendo. Tá bom, deixa acontecer. É. Você consegue parar o carro, tomar uma água, se acalmar e seguir. Né? Ou esperar dar, tem gente que tem epilepsia e sente quando vai dar. Uhum. A pessoa sente e fala, vai vir o processo, ela entra no processo, ela se acomoda para não se machucar, espera passar e vai. E pode ser um processo assim, fala, não tem jeito, é uma questão química, mas eu sei que vai passar. Eu treinei, eu meditei, eu sei que vai passar. Isso, exatamente, né? Porque a gente fala assim, né? Eu vou fazer meditação, eu vou parar de pensar, né? Lógico, existem estágios avançados de meditação em que, mas assim, é um estilo de vida. Você muda a sua alimentação, você deixa de estar presente em lugares públicos com muita gente, você muda o seu estilo de vida e é lógico que você consegue chegar em estágios muito avançados de meditação. Mas para quem vive a vida moderna que a gente vive, que você tem que entrar em trem, em ônibus, você tem que Tudo, em entrar no shopping supermercado, center, tudo. exato, você consegue também avançar bastante e avançar em estágios que você sabe exatamente o que está acontecendo. Então, nossa, eu fiquei agitado. Eu percebi que eu fiquei agitado, mas isso não vai me deixar preocupado. Tudo bem, estou um pouco ansioso, baixa a ansiedade e segue. Mas você deixa de ser a vítima que é atingida por isso para ser um observador. Nossa, hoje está mais difícil. Tá? Faz umas respirações, segue, melhorou, né? Tá bom, segue a vida. Já hoje tá ótimo, ótimo, ótimo. Hoje teve uma coisinha, tá? Percebi, mas voltou. Você tem controle sobre isso. Nossa, isso que você falou é muito importante,
porque às vezes as coisas vão acontecer, Vão. né? E aí você, como observador, até fala assim, hoje um dia não tá bom, eu não vou conseguir fazer, amanhã, um outro dia eu volto, e sair desse lugar de passividade em relação àquilo, Uhum. né? E Exato. isso é um super plus mesmo para a vida da gente. Uhum. Nem sempre o nosso 100% é 100%, né? É a nossa expectativa, é o nosso 100%, mas não é a nossa expectativa às Exato. vezes. Exatamente. E aí, quem quiser seus conteúdos, você tem o YouTube, vocês viram aqui passando os contatos do Luciano. É tudo gravado, tem processo que é ao vivo, tem processo que você faz individual. Como que é um pouco da tua abordagem em relação aos mestres da Fraternidade Branca? Ah, legal. Vamos falar sobre isso então. Nós temos estudos que acontecem mensalmente, estudos de literatura da Fraternidade Branca, né, que acontece um trabalho chamado Templo do Arcanjo Ariel, né, templo porque é desenvolveu o seu templo interior, né, Arcanjo Ariel porque é o meu mentor e ele que me instruiu nessa jornada, né, então a gente tem esse trabalho. Todos os sábados às 7 horas a gente tem um programa, né, que é uma mini aula mais uma meditação, né, que se chama Chama Violeta para desenvolver coragem e força interior, né? Esses trabalhos são gratuitos, é só acessar o grupo e participar. E a gente também tem alguns trabalhos, né, como meditação, tem cursos de meditação, tem algumas oficinas e programas ali. A gente está terminando um programa de 21 dias para quebra de voto de pobreza, divórcio energético, esse tipo de Bom. coisa. É super interessante, né? O pessoal está gostando bastante, porque você começa a perceber coisas que você não percebe no dia a dia, né? Quem está ali com a corda no pescoço não percebe que é só tirar a corda, né? Quando a gente está se afogando, às vezes você não sabe nem para onde é a saída, se é para cima ou se é para baixo, né? Exatamente. E a gente tem para o mês que vem uma imersão de meditação de um dia, né? Aprenda a meditar em um dia. As inscrições vão abrir nos próximos dias. E vai ser aonde, Luciano? Online. Ah, é online, É, legal. é online. Aonde? Na sua casa, onde você na quiser. sua casa, exatamente. Né? Não tem, você não precisa se deslocar. Né? É online, com material, com tudo. Né? Você ainda recebe um e-book de brinde, né? Um e-book que se chama Meditação Essencial, né? Que é um livro da minha autoria. E depois, em abril, nós teremos a iniciação da Chama Branca, né, para formação de sacerdotes do quarto raio branco cristal. Então tem uma série de atividades que a gente vai fazendo durante o ano para trazer luz, trazer conhecimento sobre a hierarquia. Né? A maioria dos cursos eles são gratuitos, né? Alguns têm algumas taxas para ajudar no canal, Claro. né? Manutenção, né? A gente sabe que tudo isso custa um monte de coisa. A gente está na terceira dimensão e requer essa Exato. energia para movimentar as coisas. Exatamente. Né? Mas, à medida do possível, né? Assim, a gente não cobra nada exorbitante, né? Coisas que assim, a pessoa consegue pagar e consegue aprender e aprender bastante. Né? O objetivo é esse, trazer clareza, ajudar a libertar mentes, né? E trazer o conhecimento da presença eu sou. E tem muito conteúdo no canal também, né? Principalmente no Instagram. Todo dia tem material lá sobre os mestres, sobre a Fraternidade Branca, né? E como se desenvolver. Gente, então aproveite. Luciano, muito obrigada. Muito obrigada. Passa super rápido, mas eu acho que a gente deu bastante conteúdo aqui. Sim, tem bastante coisa, né? Gente, obrigada pela audiência. Boa semana a todos. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima.